Olá, sou o Marco Aurélio Nogueira, este é o programa Diálogos, uma promoção conjunta do Ateliê de Humanidades e do Instituto de Estudos e Pesquisas para o Fortalecimento da Democracia. Sejam todos bem-vindos. Nós sabemos que hoje em dia nós vivemos numa época de muitas inovações tecnológicas que são ininterruptas e progressivas. A cada dia somos inundados por novidades que afetam nosso modo de vida, nossos empregos, nossos consumos, a maneira como vemos o mundo e nos relacionamos. É enorme o impacto das tecnologias de informação e comunicação. Elas geram pasmo, temores, sedução. Criam uma espécie de confusão entre admiração e medo. Parte dessa confusão pode ser associada ao predomínio das grandes empresas da área, em que pesem as medidas de regulação e controle, as big techs, como a Amazon, a Apple, o Google, prevalecem sem serem muito incomodadas. Acrescente-se a isso a profunda mercantilização da vida. A informação hoje virou mercadoria, coisa que adquirimos, usamos e descartamos como se estivéssemos o tempo todo num gigantesco supermercado. Compramos e vendemos imagens, dados, ideias, muitas vezes a respeito de nós mesmos, da nossa intimidade e privacidade. Há muito narcisismo por aí. A parte principal das mudanças que nos afetam, porém, associa-se à incorporação crescente da inteligência artificial, com seus algoritmos que se tornam sempre mais onipresentes e deslocam nossos saberes e hábitos. A IA não surgiu agora. Convivemos com ela desde o início da segunda metade do século XX. Sua evolução, no entanto, foi extremamente acelerada, dando livre curso ao que se chama hoje de IA generativa, algoritmos que propiciam o aprendizado contínuo das máquinas na criação de conteúdos e no processamento de dados. Tal evolução fez com que a IA se tornasse parte inerente da vida, um elemento estratégico em qualquer setor econômico, educacional, científico, político, cultural. Antes de mais nada, os sistemas computacionais e as big techs funcionam sequestrando nossos dados pessoais e nossa privacidade, com a nossa concordância, aliás, o que piora bastante as coisas. É um modelo de negócio no qual entregamos dados em troca de certos serviços. É razoável, portanto, que fiquemos a nos perguntar quanto de risco estamos a correr e quanto de benefícios estamos a usufruir. Afinal, a IA nos ajuda a enfrentar a vida complexa e seus problemas ou nos põe em perigo? Estamos em um terreno de polêmicas, dúvidas e apostas. Para conversar sobre isso, convidei dois intelectuais que estudam e refletem sobre o mundo novo inaugurado pelo avanço da IA, Dora Kaufmann e Elimar Nascimento. Muito obrigado, desde logo, aos dois por terem aceitado o convite. Dora é economista, professora do programa de pós-graduação em Tecnologias da Inteligência e Design Digital da PUC São Paulo, dedicada aos impactos éticos e sociais da inteligência artificial. É colunista da Época Negócios desde 2019 e colaboradora dos jornais O Globo e Valor Econômico. Elimar Nascimento é sociólogo, um arguto observador do que ocorre nas sociedades e no mundo, com seus riscos e desafios. É professor permanente dos programas de pós-graduação do Centro de Desenvolvimento Sustentável da Universidade de Brasília e do Centro de Ciências do Ambiente e Sustentabilidade da Universidade Federal da Amazônia. Sejam os dois muito bem-vindos, é um enorme prazer poder conversar com vocês aqui. Prazer é meu, Marcos, estar com você e uma honra estar aqui acompanhado da Dora, a quem muito admiro pelos seus trabalhos. Bom, eu digo mesmo,
Querido Marco, amigo de longa data, eu e Marco nunca tivemos juntos, mas vai ser um prazer. Está caindo uma chuva forte agora, espero que o barulho da chuva não atrapalhe a nossa conversa. Muito obrigado, então, aos dois. E eu queria começar pelo ponto que talvez provoque hoje os maiores temores e as maiores dúvidas em relação à incorporação da IA. E eu vou fazer uma proposição a vocês de modo direto e provocativo. Nós estamos sendo ameaçados pela IA? Quem começa? Você. Agora, por favor, as mulheres primeiro, me ensinou minha mãe. Então, olha, hoje a inteligência artificial é um tema complexo, né? Porque a gente precisa começar a definir assim, sobre o que nós estamos falando quando a gente fala hoje de inteligência artificial. Na verdade, nós estamos falando de uma técnica que se chama redes de neurais profundas, ou em inglês Deep Learning, que é um modelo estatístico de probabilidade que permeia hoje a maior parte das implementações, chegando, digamos, à ciência pura, mas na sociedade, na economia, é essa técnica. Então, é um modelo estatístico. Então, a gente pensar assim, a inteligência artificial, assim como eu não acho que exista ética da inteligência artificial, também não acho que a inteligência artificial nos ameaça, né? A ética diz respeito à sociedade humana. E assim, o que vai acontecer com essa tecnologia, eu acho que depende das decisões dos humanos, né? Então, o que a gente está discutindo hoje, por coincidência, foi votado e foi aprovado pela Comissão Temporária do Senado, hoje, justamente, o PL 2338, que tende a ser o futuro marco regulatório da inteligência artificial no Brasil. E agora na terça-feira está previsto a votação no Senado, a avaliação e votação no Senado. Então, o que é o desafio hoje é como é que nós humanos, vamos desenvolver e implementar a inteligência artificial. Né? Para mim, não tem nada pré-definido em relação ao futuro. O futuro não é inexorável. Então, o que a gente tem que analisar, todos nós, a sociedade, quais são os potenciais riscos, quais são as questões envolvendo o desenvolvimento dessa tecnologia, várias soluções, né? A mesma técnica, mas ela tem várias soluções, e preparar, tentar mitigar esses potenciais impactos. Então, eu acho que eu não me sinto ameaçada pela inteligência artificial. Hoje, a única questão que, de fato, me ameaça é as mudanças climáticas, né? Isso está um fato. Eu acabei de chegar, sábado à noite, eu cheguei da China e da Coreia, e em Seul teve, na sexta-feira, foi a maior neve em 100 anos. Nunca tinha nevado tanto na cidade nos últimos 100 anos. Então, essa radicalidade da mudança climática, isso sim me preocupa. Isso eu acho que é o único risco existencial que a gente tem hoje, é a mudança climática. O resto, eu acho que tudo depende de como a gente vai proceder. Elimar, você se acha ameaçado? Não, de forma alguma. Eu não me acho ameaçado, embora haja alguns cientistas que falem, né, sobre a possibilidade de ameaças, possibilidades de uma superinteligência, né, vir escravizar os homens, coisas assim, mas eu não me sinto. Eu acho que grande parte das coisas que se fala sobre a inteligência artificial, de um lado, vem pela grande incógnita, né, pelo grande desconhecimento que a maioria das pessoas tem no que consiste essa inteligência artificial, quer dizer, essa máquina, né, de aprendizagem, etc. E é muito difícil a gente dizer para onde é que ela vai. É evidente, agora tem toda a razão, depende da nossa regulação, do que é que nós decidimos, porém o mundo é muito, muito diverso, né, múltiplo, e as decisões que se tomam num país não necessariamente se tomam no outro. Aquilo que a gente considera que deve ser regulado, outros consideram que não deve ser regulado, né? Regras globais são muito difíceis de serem tomadas, assim como decisões, que acontece também, né, na questão global, que é a questão do clima, que não é uma questão nacional, ou seja, a questão da inteligência artificial não é resolvida nacionalmente, ela tem que ser resolvida globalmente, né, do que é que se pode fazer, o que é que não pode fazer, que regras devem ser obedecidas e consentidas por todos. De toda maneira, o futuro é a morada privilegiada da incerteza. Eu não acho que a gente pode dizer que vai ser assim ou vai ser acolá. Agora, eu
pessoalmente e na conversa com meus colegas e alunos, a gente está, por enquanto, utilizando muito bem e muitas expectativas do que é que vem de novidade pela inteligência artificial. Não, tá ótimo. Eu quero esclarecer também aos dois e aos que estão assistindo o programa que eu não tenho nenhum temor em relação à inteligência artificial. Mas eu concordo basicamente com o que vocês dois disseram. Tudo depende do que nós, humanos, Homo sapiens, fizermos com essa ferramenta, com esse recurso. E eu acho que para a nossa conversa seguir de uma maneira ilustrada e esclarecedora para todo mundo, eu acho que a gente poderia fatiar o nosso problema. Por exemplo, vamos começar pelo trabalho, né? O trabalho hoje mudou muito de configuração, seja o trabalho, seja o grupo de trabalhadores, com repercussões que têm a ver com a organização da sociedade, toda ela, com a organização política da sociedade e assim por diante. E muita gente teme a inteligência artificial pelo risco que ela acarretaria aos empregos. Ou seja, ela seria capaz de produzir muito desemprego ou produzir um exército de pessoas deslocadas em relação às exigências do sistema produtivo. Como é que vocês veem isso? É um perigo que, de fato, abala o mundo do trabalho ou há como assimilar isso e preparar os trabalhadores a se adaptarem, digamos assim, à introdução das tecnologias da IA? Olha, Marco, eu acho que, para mim, o maior impacto social é sobre o trabalho, né? Eu tenho também me dedicado um pouco a esse tema e eu vejo assim, Bom, primeiro que o que está acontecendo? A inteligência artificial, que se chama automação inteligente, ela está expandindo a automação programada, que já está em curso há algumas décadas, né? Se a gente pegar, você conhece isso mais que eu, mas se a gente pegar os 4 setores com maior taxa de empregabilidade no final do século passado, início desse, era a indústria automobilística, o varejo financeiro, que são os bancos, e o governo. Né? É só entrar no YouTube e vai ver como é que se faz carro hoje. Praticamente são máquinas fazendo outra máquina. Então, já tem em curso fortemente esse processo de automação programada. Por que expande a programação habilitada com inteligência artificial? Porque ela está entrando em áreas, em funções cognitivas, né? Então, ela está expandindo. Os grandes especialistas no assunto, como o David Otter, por exemplo, eles reivindicam que é difícil separar os dois efeitos, mas, de qualquer jeito, de uma maneira geral, eu acho que a gente tem que situar a automação inteligente, né, como se chama, dentro desse contexto, dentro do curso que já vem de automação programada já há muitos anos. Eu vejo 3 efeitos sobre o trabalho. Um é o óbvio, que você já falou, é o deslocamento. Eu não vejo não tem como evitar isso. Eu acabei de fazer uma pesquisa que demorou 1 ano para a Brasca, que é a Associação da Empresa de Capital Aberto, e é claríssimo que a primeira motivação para as empresas adotarem inteligência artificial é reduzir custo e aumentar a eficiência. Quando você está falando de reduzir custo, você vai estar reduzindo a folha de pagamento, que é o percentual maior sobre os custos em geral das empresas. Então, isso é inexorável, é automação. Por isso que, inclusive, eu, desde as últimas 2 eleições, quando os economistas principais, né, das campanhas falam, trazem uma equação que, para mim, é a equação da economia industrial. As empresas vai ter estabilidade, as empresas vão investir mais e vai gerar mais emprego. Eu acho que isso não é mais a equação de hoje em dia. Claro, vai ter sempre uma geração marginal de emprego, mas o grande investimento que as empresas vão fazer é na automação, né? Então, eu acho que isso é inexorável. Esse, sim, eu acho que já está em curso e é um processo que tende a expandir. Segundo efeito é sobre a renda, o efeito negativo sobre a renda. Por quê? À medida que sobram menos empregos, menos funções, menos empregos para os humanos, a oferta e demanda cai o salário. Isso também tem vários estudos nesse sentido. E o terceiro efeito é sobre o fato de que as novas funções, tem uma falácia aí, né?
muitos argumentos que dizem que não, está sendo automatizado algumas funções, mas estão surgindo outras. Primeiro que essas funções que estão surgindo são em números muito menor do que as que estão sendo automatizadas. E segundo, elas requerem capacitação, né? Qualificação. Eu tenho um exemplo, eu fiz um ano e meio, eu fiz um trabalho de consultoria para o setor de transporte, acabou no começo de 2022, e, por exemplo, o motorista de caminhão, você pega lá as grandes transportadoras, né? Então, eles dirigem super bem há 10, 15, 20 anos. Aí o que está acontecendo? O caminhão, o equipamento está vindo com tecnologia embarcada, inclusive inteligência artificial. Esse motorista não consegue entender o que entrega essa tecnologia embarcada. Diferente do que foi a tradição, por exemplo, na indústria brasileira, que a capacitação, o treinamento no local de trabalho, essa tecnologia, a interface entre homem e máquina com inteligência artificial é complexa. Não resolve o treinamento. Você tem que ter capacitação, ele não consegue entender. A mesma coisa, por exemplo, está acontecendo no agronegócio. Os equipamentos, em geral, estão vindo com tecnologia embarcada, inclusive inteligência artificial. E não tem formação para conseguir entender. Então, são esses três efeitos: deslocamento, efeito negativo sobre a renda e a necessidade de formação, que aí a gente esbarra na questão da educação, que é de uma complexidade enorme. Então, eu vejo isso. Acho que esse não adianta tergiversar, acho que, de fato, é um impacto importante social, é o mais importante que eu vejo, e a sociedade tem que saber, principalmente o governo, né? Eu acho que depende de política pública enfrentar essa questão. Não adianta ficar falando que vai ter carteira assinada, que temos que investir para ter carteira assinada. Eu acho que tem que ter um outro caminho, que, no meu ponto de vista, passa pela criar condições para o empreendedor, mas isso também é outra conversa. Elimar, o que você acha? Eu vou fazer uma observação e, em seguida, uma pergunta para a Dora. Na minha leitura, as novas tecnologias, né, em particular a inteligência artificial, ela tem três movimentos. O visível mais falado, que é a criação de desemprego, né, alguns falam de desemprego estrutural, etc. Segundo, né, que, segundo a Dora diz, é marginal, que é a criação de novos trabalhos, novos postos de trabalho. E o terceiro, que é a complementação ao trabalho existente, né? Então, quando, por exemplo, eu tenho o IA que consegue fazer um diagnóstico melhor do que o médico, ou exames mais rápidos, ele complementa a atividade e, portanto, qualifica, né, o trabalho do médico e assim por diante. Agora, a minha pergunta, Dora, é o seguinte, veja, Dora, eu já li muito sobre a história dos desempregos estruturais, né, a previsão de desaparecer 45% dos postos de trabalho, etc, etc. Mas quando eu vou olhar as estatísticas, aí eu não sou economista, por isso que eu lhe pergunto, por exemplo, na Europa, onde é que está o desemprego? O desemprego não está na Alemanha, o desemprego não está na Holanda, o desemprego está onde? Está na Itália, está na Espanha. Ou seja, os países mais desenvolvidos têm taxas de desemprego bem menores do que os países desenvolvidos numa mesma região. Porque uma coisa é comparar até os Estados Unidos com a França, ou com o Brasil, ou com o Gana, qualquer coisa assim. Mas dentro da mesma região que a União Europeia, né, os países mais desenvolvidos têm taxa de desemprego menor. E os que não estão desenvolvidos têm taxa de desemprego maior. Como é que eu explico isso, Dora? Olha, primeiro, Imar, eu não sou economista, né? O Marco me chamou de economista, mas eu fiz a graduação em economia. Eu não trabalho como economista, eu me dedico aos impactos da inteligência artificial. Uhum. Eu, especulando, né, não é minha área, mas especulando aqui, eu acho que a questão do desemprego, da taxa de desemprego, eu acho que ela não reflete a qualidade do emprego, né? Uhum. Aí a gente precisaria aprofundar um pouco mais, porque se você tem, por exemplo, um processo de automação com inteligência artificial numa indústria, e aí você gera o desemprego, e essas pessoas arranjam um emprego em outras funções pior, né? No cômputo do desemprego, elas não vão aparecer. Mas aí você tem um deslocamento para uma qualidade de emprego muito pior. Então, a gente precisaria, assim, estou pensando aqui, a partir da sua pergunta, eu acho que precisaria investigar melhor o que está acontecendo com as pessoas, porque não tem como
e não tem a ver com só a inteligência artificial. Como eu disse, é a automação que está acontecendo há muito tempo, né? Então, não tem como não gerar. Então, eu tenho uma especulação, só especulação, não tem nenhuma pesquisa sobre isso, eu não faço, não participo, esse não é o meu objeto de estudo, mas eu tenho a impressão que tem uma mudança na qualidade dos empregos, né? Então, as pessoas, por exemplo, pega nos Estados Unidos, tem uma série no Netflix, não sei se vocês viram desse ano, muito interessante, que chama Trabalho. Vocês viram? Não vi. Pega o casal Obama, e é o Obama que faz todas as entrevistas. Eu vi. São 4 episódios. Isso, então, eu vi. Cada um dos episódios tem um nível de renda, né, do emprego. Então, o primeiro, por exemplo, é sobre cuidador, né? Então, que é a última vez que eu vi, a curva de crescimento de procura por cuidador está aumentando, mas a curva de salarial do cuidador está caindo, né? Exatamente porque tem mais pessoas. Então, você pegar, por exemplo, as pessoas que estão como cuidador, bom, aí elas estão empregadas, elas não aparecem no índice de desemprego, mas elas tinham empregos melhores. Aí, como elas foram deslocadas dos seus empregos, elas buscam a função de cuidador. Então, isso que precisava ver. Qual é a composição dos empregos atuais? Que eu especulo, falo de novo, eu estou especulando. Eu acho que tem uma mudança importante que precisava ser estudada. Não é só o índice de emprego ou desemprego. Deixa eu aproveitar aqui, Guilherme, aproveitar a sua indagação e a própria resposta da Dora, para introduzir uma outra questão, vamos dizer assim. Eu acho que o problema do emprego, do desemprego, de ser maior ou menor conforme o grau de desenvolvimento das sociedades, está muito associado ao problema da educação e ao problema da saúde das pessoas. Porque sociedades em que os níveis educacionais gerais são mais elevados, não estou falando de universidade, de ensino superior, mas de educação básica, são melhores, devem, em tese, oferecer ao mercado trabalhadores mais bem preparados. E talvez isso ajude a explicar um pouco por que na Alemanha, na Holanda, em países mais desenvolvidos, o desemprego não seja tão grande. Outro lado da questão são os movimentos migratórios. De repente, muita gente está saindo da Alemanha e da Holanda, se deslocando para a Espanha, para Portugal, para a Itália, para buscar empregos que estão faltando na Alemanha. Mas a questão que eu quero... Ou porque tem mais oportunidades. Claro. Uma indústria diminui o número de empregados, mas também surgem outras oportunidades dentro de uma economia muito mais dinâmica, né? Claro, também é verdade. Mas eu quero puxar desse ponto a questão educacional, né? Quer dizer, como é que nós estamos nesse território hoje, particularmente no Brasil, que é onde nós podemos, onde a gente pode refletir mais, né? As questões hoje são muitas, vão desde, como a discussão recente sobre o uso dos smartphones nas escolas, até problemas de relacionamento que acabam por tirar os jovens do convívio social. Mas, no caso particular do sistema educacional, há problemas graves no que diz respeito às grades curriculares. Quer dizer, há muita dificuldade, quem sabe muita resistência, a que se mude as grades curriculares, a duração dos cursos, o modo de fazer a pedagogia funcionar, né? E no caso dos professores, que eu conheço melhor, há muita resistência à automação, com base no receio de não conseguir acompanhar as inovações ou de até mesmo perder o emprego e os professores virarem sucedâneos, substituídos por robôs e sistemas de ensino à distância, né? Nós estamos avançando nessa área. Como é que vocês estão acompanhando isso e analisando os obstáculos que estão postos na questão educacional? Vai lá, Elimar, vamos revezar. Tá certo. Veja, eu acho que
a questão das novas tecnologias na educação é uma coisa muito recente que a gente tem poucos estudos para dizer dos seus impactos e, sobretudo, das potencialidades que ela tem. Sem dúvida alguma, alguns países, sobretudo no norte da Europa, introduziram uma série de elementos de tecnologia, né, smartphone, enfim, etc., nas escolas, e hoje estão recuando, porque essa é uma constatação feita em diversos países. Inclusive, eu tive uma entrevista com uma pessoa do Açores, hoje pela manhã, né, de que os jovens que são formados numa escola que tem uma presença forte dessas tecnologias, eles tornam-se muito hábeis, né, no manuseio de informações, de estatísticas, etc. e tal. Mas eles tornam-se muito deficientes na comunicação social. Entendeu? Então, tem um elemento desse elemento da conversa e da auscultação pessoal que é prejudicado ao nível desses jovens. A gente não tem muita clareza, no meu ponto de vista, dos efeitos disso, eu acho que a gente utiliza mal. Porque, por exemplo, o risco de substituição do professor, eu acho tolo, percebe? Esse medo, como o ensino à distância explodiu no começo do século XX, assim como o ensino universitário explodiu no fim do século XX no Brasil, né, o ensino à distância explodiu no começo do século XXI. No entanto, está retrocedendo e nunca conseguiu ter o prestígio do ensino presencial. Entendeu? Nunca conseguiu ter isso. Então, é um lugar onde vai aquele que falhou em alguma coisa. Né? Falhou o ensino médio, ele vai para o supletivo à distância. Ele falhou não sei o quê, ele faz um curso. Mas são cursos muito débeis, né? Muito pouco substantivos, assim, desse sentido. Então, eu acho que a gente utiliza mal, não sabe direito utilizar, né? E há muito preconceito. Por exemplo, os professores hoje têm horror do chat GPT, do Gemini, etc. e tal, porque diz que os alunos estão copiando, porque não sei o que lá, não sei o que lá. No entanto, alguns professores estão começando a usá-lo de maneira inteligente. O que alguns professores que sabem inglês, mas não têm confiança na sua escrita, né, para poder enviar a uma revista acadêmica na Inglaterra, estão fazendo? Eles pegam seus textos, entregam o chat GPT e faz a tradução segundo eles pedem. Em seguida, eles pegam esse material, introduzem na plataforma, no programa do Grammarly, que faz as correções do inglês, mandam para revistas e são aprovados. Veja bem, eles economizam tempo e dinheiro, né, porque eles falam inglês, sabem ler inglês, mas não têm habilidade da escrita, entendeu? Expertise suficiente para se sentir seguro para enviar para uma revista que tem exigência, né, como são no caso da Inglaterra. Então, eu acho, ainda um terreno muito pantanoso, sabe, Marco? E muito cheio de notícias, porque o problema é o seguinte: os humanos, desde os seus princípios, eles adoram notícia ruim, cara. Entendeu? Aliás, notícia boa não é notícia. Se um avião cai, todo mundo fica sabendo, mas ninguém fica sabendo que 1 milhão de aviões naquele dia pousou, entendeu, de maneira absolutamente satisfatória. Ninguém sabe, não é notícia. Entendeu? Então, a gente se gruda essas notícias. Então, tem muita coisa ainda e tem muito pouca pesquisa e muito pouca utilização inteligente, no meu ponto de vista, da inteligência artificial no processo educativo, porque ele tem muito a dar. Né? Você pode trazer hoje, você pode comparar conceitos de estilos diferentes, coisas diferentes, entendeu? Com muita rapidez. E se você for inteligente e tenha foco, você produz coisas muito interessantes com menos tempo, menos esforço. Não, perfeito. Dora, você acrescenta algo? Então, sim, discorda, claro. Né? Discorda. Não, eu acho que eu estou de acordo. Eu acho que também é diferente, assim, não dá para falar de educação em geral, né? Eu acho que no ensino básico é uma realidade, nas universidades outra realidade. E, como eu contei, eu acabei de chegar da China, né, no sábado, e Coreia, e o foco da viagem foi ver a educação e cultura, como é que esses países estão usando a inteligência artificial na educação, principalmente na educação, foi o foco maior. E tem um ponto que nos chamou muita atenção. Bom, assim, a educação é um tema fortíssimo na China, né? Aliás, na Coreia também, e tem inúmeras empresas que nós visitamos, escolas, usando intensamente tecnologia e inteligência artificial. Mas o que chamou a atenção? Eles estão usando sem mudar a metodologia de ensino, né?
Então, isso não é um bom uso da tecnologia. Estão usando, estão agregando inovações marginais, né? Simplesmente você continua os alunos sentados, aquela lousa, e só que agora é a lousa com inteligência artificial. Ela tem uma série de facilitadores para o professor e para os alunos, e principalmente, no caso da China, para o controle, né? Muito forte, a questão como é que a direção da escola controla absolutamente tudo que acontece dentro das salas de aula. Mas isso é uma utilização muito pobre, digamos assim, da tecnologia. Você tem que repensar a metodologia de ensino. Nós temos um ensino que absolutamente está obsoleto em todos os níveis, né, do ponto de vista de metodologia. Primeiro que, se a gente falar sobre as universidades, o sistema, a estrutura das universidades foi pensada, é a mesma da época industrial. É tudo sedimentado. E hoje a sociedade é diferente, a gente tinha que ter uma relação entre ciências exatas e ciências humanas muito mais forte, muito mais próxima, né? O pessoal das ciências humanas tem quase uma resistência enorme à tecnologia e vice-versa. Então, eu acho que quando a gente fala do ensino, não é algo ligado à inteligência artificial. Essa discussão, por exemplo, que também, volto a dizer, não é o meu campo, tem vários pesquisadores sobre o uso do celular na escola. A questão não é usar o celular ou não, depende de como você usa, né? Se é para o aluno ficar lá... Eu tenho 2 netos, uma de 11 e um vai fazer 12 e outro acabou de fazer 14. Então, eu acompanho muito essa discussão. Se você vai... uma coisa é usar o celular para ficar falando entre eles, outra coisa é você usar o celular dentro do seu método de ensino. Porque essas tecnologias, elas são... Anyway, todos estão usando, né? Então, se você, no início, logo, quando saiu o ChatGPT, não sei se vocês se lembram, em novembro de 2022, a comunidade educacional ficou dividida. Uma parte achava que tinha que banir e outra parte que não, que deveria ser incorporada ao processo educativo. Eu sempre fui contra que banisse. Por quê? Porque todo mundo está usando o ChatGPT. Então, se você tira da sala de aula, no caso do ensino básico, você perde a oportunidade de criar nas crianças a consciência de como usar o melhor possível aquela tecnologia. É a mesma coisa em relação a todas as tecnologias, né? Só que os professores não estão preparados para isso, os educadores não estão preparados. Eu participo de muitos fóruns, esse último ano eu participo de muitos fóruns de educação. É impressionante, não estão preparados, né? Os professores em todos os níveis, professores das universidades, até os professores de ensino básico. Então, nós temos é um desafio enorme como enfrentar isso, né? Lá na China, por exemplo, todos os lugares que nós fomos falavam em capacitar os professores. Então, tinha programas de capacitação, mas era capacitação para usar os aplicativos que as empresas desenvolvem. Não é o que se chama literacia e inteligência artificial. Entender o que é inteligência artificial, entender como é que ela pode ser usada. E eu estou plenamente... aliás, eu acho até mais do que o Elimar falou, os professores estão usando direto. Não é só para traduzir, para tudo, para preparar plano de aula. Saiu... No terceiro mês que saiu o ChatGPT, o Walton Foundation fez uma pesquisa, eu até publiquei sobre isso, e mostrando os 3 primeiros meses nos Estados Unidos, ensino básico, mostrou que muito mais professores usavam do que os alunos. Então, os professores... Passou a ser o ChatGPT, o que eu percebo é que passou a ser um companheiro. As pessoas estão usando as mais variadas formas. Faz um texto e coloca para melhorar, porque o ChatGPT é bom em semântica e é bom em gramática, né? Para melhorar o seu texto, aí você volta, pede para ele fazer um resumo de algum tema que você quer tratar, e aí já tem um ponto de partida, né? A questão é que precisa... Por que precisa literacia e inteligência artificial? Para entender quais são os limites, onde estão os problemas, onde estão o risco, como é que você interage para se beneficiar o melhor possível dos recursos dessa tecnologia e sem cair nas armadilhas, né? Então, você precisa entender que é um modelo estatístico de probabilidade, então vai ter sempre a variável intrínseca de incerteza, você tem que saber o que significa que o ChatGPT ou qualquer outro congênero de IA generativa, como é que ele aprende? E você vai entender quais são as fragilidades
né? Mas é isso, eu acho que está todo mundo usando. E hoje, uma das grandes questões, como o Elimar falou, é a preocupação dos professores, porque os alunos estão usando o ChatGPT e o aluno diz que não usou e o professor sabe, tem certeza que ele usou. Né? No começo, o ensino básico estava fora, porque a sofisticação da linguagem do ChatGPT não era de uma criança. Mas hoje a criança pode, se ela for esperta, ela pede para o ChatGPT para produzir um texto de uma criança de 8, 10 anos. Então vai ter aquele jeito de escrever. Né? Então é difícil. Aí, qual é a solução? É mudar o método de avaliação do desempenho do aluno. Não pode ser mais fazer um trabalho em casa, escrever uma redação, em nenhum nível, né? Porque isso o ChatGPT vai fazer, de fato. Então, como é que você avalia? Quais são as novas formas, metodologias de avaliação? É isso, a gente tem que fazer uma mudança, não adianta ficar contra a tecnologia. Eu acho que a gente tem que mudar, nós, professores, educadores, temos que encontrar outras formas. Eu, por exemplo, essa disciplina desse semestre, eu pedi para cada aluno, é pós-graduação, pedi para cada aluno escolher um livro, para eu ter certeza que, pelo menos, de ler um livro da bibliografia e apresentar. Mas eu disse, olha, não é resumo, tem que apresentar em aula, não é escrever. E não é resumo, tem que dizer qual é o argumento principal. Primeiro, como é que o autor chegou àquele assunto? Tem a ver com a trajetória do autor. Depois tem que dizer qual é o argumento principal do livro, quais os argumentos secundários, o que você acha desses argumentos. Quer dizer, é tipo de inserção que o ChatGPT não é capaz. Então, é isso. Cada um tem caminhos diferentes. Acho que está muito claro isso, viu? Tanto na tua observação, Dora, como na intervenção do Elimar. Quer dizer, nós temos aí uma área estratégica, porque a educação repercute em tudo e é cada vez mais decisivo, até mesmo para a resolução do problema que nós discutimos antes, que é o problema do trabalho. E a assimilação das tecnologias é, hoje em dia, inevitável. Quem não souber fazer isso, seguramente vai ter mais dificuldade para ingressar nessa nova fase que nós estamos vivendo. Agora, eu queria ainda fazer um deslocamento aqui para privilegiar uma área que eu acho muito interessante de ser analisada, que é a da saúde, da medicina, né? Porque o avanço da IA na área da saúde, da medicina em particular, criou uma espécie de divisão que nós assistimos também na vida escolar, entre os médicos que se valem de recursos tecnológicos e os que seguem os parâmetros tradicionais. Os que seguem os parâmetros tradicionais são normalmente os mais idosos, né, que não tiveram, digamos assim, a disposição de entrar em contato com as tecnologias. Né? Os cirurgiões, por exemplo, avançaram mais depressa do que os médicos generalistas, né? Os médicos gerais, e assim por diante. Ambas essas vertentes podem não só oferecer recursos, serviços necessários aos pacientes, como podem também cooperar entre elas, né? Para que, por exemplo, as cirurgias complexas e dos medicamentos interaja de maneira criativa com a análise clínica que é feita pelos médicos de caráter mais tradicional. Eu acho até que é possível a gente imaginar, como um desdobramento desse processo, que o médico tradicional venha a agir para corrigir certas abordagens hipertecnológicas e, ao mesmo tempo, fazer o caminho inverso. Os médicos tecnológicos ajudarem, como, por exemplo, já é feito com os exames de imagem, né, ajudarem os médicos tradicionais a aperfeiçoarem os seus diagnósticos e as suas terapias. Como é que você vê? Você acha, por exemplo, que a incorporação de IA, no sentido amplo da palavra, né, pode melhorar a organização e o funcionamento de sistemas como o SUS, por exemplo, no Brasil? Olha, não sei se você soube, acabou de ter agora, começo de novembro, um evento em Itaparica, organizado pela Stella Haddad, exatamente em relação à inteligência artificial no SUS, né? Tinham, acho que, quase 40 participantes, uma parte presencial.
eu participei online, porque justamente era a minha véspera da minha viagem. E o sentido desse evento era trazer essa discussão para o SUS. Eu acho que tem, na área de... Bom, primeiro que eu queria fazer uma observação que o Elimar falou, que eu acho super importante, que eu não falei antes, que, de fato, a inteligência artificial ela tem um potencial de melhorar o desempenho dos profissionais, né? Seja em qualquer área. Então, isso é muito importante, mas, para isso, ele precisa entender como é que ele faz essa relação. Mas, na área de saúde, em qualquer área, Marco, uma questão que me preocupa é o aumento da desigualdade, né? Então, isso, de fato, a inteligência artificial está ajudando a aumentar a desigualdade. Quando você fala, e não é só a inteligência artificial, ela está aumentando, mas a tecnologia em geral, né, hoje é o que você disse. Por exemplo, a robótica, ela já está usando fortemente a inteligência artificial. Vai ter agora, em abril, um congresso de robótica e que até me convidaram, eu sou uma das curadoras, que é só sobre inteligência artificial na robótica, na cirurgia robótica, desculpa. Então, isso está criando desigualdade, porque é isso, é o profissional que sabe usar tecnologias e também inteligência artificial, ou o cirurgião que não sabe, né? Ou o médico que sabe. Isso está acontecendo em todas as áreas. Então, isso eu acho que é também um problema social forte. A inteligência artificial tem o potencial de reduzir a desigualdade, mas sem política pública clara, ela está aumentando a desigualdade. Assim, livremente, sem nenhuma interferência do Estado, ela está aumentando a desigualdade. É isso que a gente está reparando em todas as áreas, né? Porque é isso, quem consegue se beneficiar das contribuições da inteligência artificial está desempenhando as suas funções, seja elas quais forem, melhor, né? Então, se ele está desempenhando melhor e os outros não, você já cria essa desigualdade, né? Então, é isso. E aí tem uma desigualdade, no caso da saúde, tem uma desigualdade também a medicina de excelência, né, os centros de excelência e o resto, né? Eu participei também, o Conselho Nacional de Justiça, de Saúde, de Medicina, né? Me chamou também, faço parte agora de um núcleo lá de inteligência artificial. Outro dia nós estávamos tendo essa discussão, né? Se você pega o Einstein, os hospitais, os centros de excelência mesmo, o Einstein, o Sírio, o INCOR, eles estão usando fortemente inteligência artificial. Beneficência Portuguesa, agora no congresso que eu coordeno na PUC de inteligência artificial, esse ano, quem se apresentou na área de saúde foi a Beneficência Portuguesa. Agora, se você pega os hospitais, não precisa nem ser o SUS, você pega os hospitais que não são esses de excelência, não estão usando inteligência artificial, né? Então, porque nem os médicos estão preparados, nem os dirigentes desses centros estão preparados e nem tem recursos para adquirir, para fazer essa transformação. Então, tem desigualdade em vários níveis, das instituições, né, dos centros de saúde, e tem desigualdade entre os profissionais de saúde, né? Então, tudo isso, a única forma, não é nada simples, tudo isso é muito complexo de mudar, mas a única forma é política pública, não tem outro jeito, né? Então, como é que traz, por exemplo, para o SUS a inteligência artificial? Tem formas de trazer, tem caminhos, mas começa por capacitar os dirigentes do SUS, né? Assim como você tem que capacitar os dirigentes das escolas, os dirigentes de qualquer área, na justiça, em toda uma discussão, você tem que capacitar também os desembargadores, os juízes. Em suma, para mim, a grande... essa pesquisa que eu citei, que eu fui uma das coordenadoras para a Brasca, uma das questões assim, que ressaltadas foi o fato, a simetria de conhecimento entre o gestor, qualquer que seja a área do gestor, e o pessoal de TI especializado em inteligência artificial. Então, em geral, isso nas grandes empresas, hein, que a gente entrevistou, em geral, o gestor não conhece a inteligência artificial, e ele que tem que tomar a decisão, né? Então, como é que a gente faz isso? E a tecnologia está avançando rapidamente, ela está se expandindo rapidamente. É um desafio. Eu não tenho as respostas, como eu disse, não é fácil, mas toda essa situação de despreparo, de desconhecimento, está aumentando a desigualdade, né? E a gente vê isso no mundo inteiro, também em relação a países, né? Então, os países que estão mais à frente do uso da inteligência artificial
estão com mais vantagens, as empresas que estão mais à frente estão com mais vantagens. Então, a questão é que, diferente, o Elimar falou outros momentos que se pensou em desemprego, mas eu acho que aqui tem algumas características muito específicas desse momento, que eu acho que difere dos outros momentos de tecnologias disruptivas. Uma é a velocidade. Uhum. Nunca foi tão rápido a disseminação de uma tecnologia disruptiva como está sendo a inteligência artificial. Dois é a complexidade dela. Ela traz uma interface entre homem e máquina absolutamente inédita e complexa. Então, isso já faz uma diferença muito grande. E você não tem... Quando a gente, por exemplo, pegou outras tecnologias disruptivas, você tinha outros setores se desenvolvendo. Hoje, a inteligência artificial está permeando todos os setores. Então, você tem os que são deslocados, eles não têm outras opções. Não tem, por exemplo, quando a indústria começou a diminuir a participação da indústria na economia, você tinha a área de serviços se desenvolvendo. Hoje, todas elas estão nesse processo de automação, né? Então, por isso que eu vejo que é o único caminho, e ainda mais tem uma transformação cultural, né? As novas gerações não querem mais ter carteira assinada, ou preferencialmente carteira assinada, elas querem empreender. Então, por isso que eu tenho dito várias vezes, a política pública tem que criar condições, o governo tem que criar condições para as pessoas empreenderem. Então, é isso. Nada dessas discussões são simples. Com certeza, simples. Não há nenhuma simplicidade em nada, né? Agora, há alguns reconhecimentos, né? Por exemplo, as vantagens da cirurgia robótica, por exemplo, né? Quem passou já por alguma cirurgia nesses últimos anos pôde avaliar o quanto se tem de benefício numa cirurgia roboticamente conduzida, né? O que não diminui a importância do cirurgião humano, muito pelo contrário, ele é um sujeito que está conectado a um robô que ele pilota, né? Então, ele tem um recurso de intervenção muito mais sofisticado, muito mais efetivo e com resultados muito bons. Né? Mas isso leva à desigualdade. Claro, leva, mas não tem como não levar à desigualdade. E entre os centros de saúde. É verdade, mas a desigualdade já estava posta antes, né? Os centros de excelência, mesmo antes da inteligência artificial, já estavam postos. E a grande maioria da população nunca chegaram nem próximo desses centros de excelência, com inteligência artificial ou sem ela, né? Por isso que a questão é saber, o SUS pode assimilar de uma maneira mais positiva, mais incremental, e com políticas públicas adequadas à inteligência artificial, pelo tudo que a Dora falou e pelo que Elimar poderá falar na sequência, não há dúvida que sim, né? E isso irá produzir um benefício em larga escala, podendo até mesmo diminuir a distância entre centros de excelência e centros de encaminhamento básico, né? Diga, Elimar. Não, eu acho que a Dora está cobertíssima de razão sobre o aumento das desigualdades. Isso não tem como questionar, como dividir. Mas é claro que, e o Marco coloca antes, né, a desigualdade acentuou-se com a sociedade moderna, né? A forma como o homem se locomove na Idade Média, a cavalo ou a pé. Hoje você anda a pé, a cavalo, de ônibus, de carro, de helicóptero, de avião, entendeu? Então, as desigualdades nas sociedades modernas, elas aumentaram. Né? Carros autônomos. Isso. E a IA, na área da saúde, tende a aumentar. Mas minha esperança, Dora, é que ela, com o passar do tempo, venha, eu não digo a reduzir a desigualdade, mas uma série de tecnologias hoje que são específicas, né, da elite, possa vir a se disseminar, seja pela redução de custos, seja pela, digamos assim, o aletramento dos profissionais que trabalham com isso.Esse é um ponto que mas é uma esperança, eu não posso dizer que isso vai se efetivar. Agora, eu queria chamar a atenção a outra coisa, que é não sair um pouco do presente para imaginar o que a IA está começando a fazer na área da saúde, que vai ter repercussões imensas nas nossas vidas no futuro,
e um futuro de 10 a 20 anos, não é um futuro do fim do século XX, não. Veja, porque hoje o IA já pode ser um verificador da ação médica. Veja, o IA já pode conversar com o médico se o remédio que ele passou efetivamente é o melhor ou não, tendo em vista o conjunto dos sistemas, as experiências outras que a IA levanta e que o médico muitas vezes não conhece, e pode, inclusive, direcionar o médico e dizer, olha, em vez desse medicamento é outro. Com um detalhe, é que no futuro nós vamos ter, graças a essa alta computação que a gente começa a fazer, se a energia, o problema da energia não vier engargalar, né, é de que vamos criar medicamentos próprios. Veja, a computação permite a experimentação virtual, entendeu? Que era uma coisa extremamente complicada e longa, com muita rapidez para criar novos medicamentos, para criar novos antibióticos, entendeu? Para criar novos procedimentos que permitem a gente ter uma vida mais saudável, né? Amanhã nós vamos ter nanorobôs mudando, entendeu? A célula no organismo humano, tentando prevenir câncer, prevenir ou reduzir Alzheimer, etc. Ou seja, o mundo da IA na saúde é um mundo maravilhoso. E eu estou convencido, mas não tenho certeza, mais uma crença ou uma esperança, um desejo, de que parte dessas tecnologias, né, aos poucos, vão se disseminando, vão chegando ao SUS, vão chegando, entendeu, a todas as pessoas, fazendo com que as pessoas tenham uma vida melhor. Essa é a minha expectativa. Mas é importante como a IA vai produzir, está produzindo e vai produzir muito mais nas próximas 2 décadas mudanças nessa área de saúde extraordinárias. E olha que eu sou um simples leitor, hein, Dora? Não sou especialista nessas leituras que tenho feito. Mas é um leitor precioso, porque se nós lembrarmos da pandemia, né, a rapidez com que se obteve, se alcançou uma vacina, certamente tem a ver com esse padrão tecnológico na área farmacêutica, na área dos grandes laboratórios, que foram os que desenvolveram as vacinas num prazo de tempo recorde, né, que fez com que a pandemia pudesse ter sido, de certa maneira, administrada, em que pese a tragédia que ela provocou em vários momentos, em vários países, né? Bom, meus amigos, é o seguinte, nós temos que caminhar para algum tipo de fechamento aqui da nossa conversa, porque o tempo está se estendendo, e eu queria terminar esse nosso papo, destacando a questão das fake news ou dos deepfakes, né? Quer dizer, a facilidade com que se alcança hoje a emulação de voz e imagem, juntamente com a avalanche de desinformação, repercute negativamente sobre a política e sobre a democracia. Vocês acham isso, não? É como se todo o sistema entrasse em desorganização, com os cidadãos passando a ser abertamente manipulados com prejuízo para o diálogo democrático, que fica, de algum modo, embaçado, travado, congestionado. Como que vocês veem isso, associando isso a uma imagem global do que nós temos pela frente em termos de vida democrática? Esse é um problemaço. Essa é uma questão extremamente delicada e complexa. Eu sinto que tem um grande risco, um grande perigo nessa tecnologia, que justamente isso, quer dizer, permite colocar qualquer um de nós, entendeu, amanhã, com a nossa voz, com o nosso rosto, dizendo justo o contrário que nós pensamos, né? E isso, em todo ponto de vista, seja na vida política, seja na vida pessoal, seja na vida profissional, é um grande risco, um enorme risco, né? Nos coloca numa situação de enorme vulnerabilidade, todos nós. A minha esperança é de que a sociedade se eduque, aprenda, né, rapidamente, mas não acho que vai ser rapidamente, mas, enfim, aprenda a fazer as distinções e que os estados possam intervir para fazer as regulações junto às grandes empresas, porque aí as grandes empresas e os estados podem jogar um papel importante em cada um dos países, aquilo que é permitido, aquilo que não é permitido, como você bloqueia, como você não bloqueia. E se não formos rápidos,
tende a desmoralizar, em grande parte, a nossa vida e a nossa convivência, convivialidade democrática que levamos tanto tempo para produzi-la. Dora, agora. Sem dúvida, eu estou de acordo, esse é uma grande questão, né? A relação entre inteligência artificial e democracia, eu vejo assim, 3 grandes impactos. Uma é a questão da vigilância, né? Hoje, os governos, e principalmente os governos autoritários, mas não só os governos autoritários, os governos em geral, têm instrumentos de fiscalização e de controle sobre a população inéditos, né? Nunca teve tantas possibilidades. Isso, dentro de toda a crise da democracia que a gente está vivendo, isso auxilia, digamos, os regimes autocráticos, os regimes não democráticos, porque justamente fornece esse instrumento, que eles estão se sofisticando cada vez mais. O outro é, de fato, a questão da fake news. A arquitetura que foi criada, que embasa o que se chama deepfake, foi criada em 2014. Né? Então, também é a mesma coisa. O fenômeno fake news de desinformação sempre existiu, mas tem uma natureza diferente à medida que, do ponto de vista da capacidade, da velocidade de produzir informação falsa, é muito grande. Então, isso muda a natureza. Né? Então, isso é um problema. O outro problema, que vocês não mencionaram, mas eu até fiz uma coluna sobre isso uma vez, que é a hiperpersuasão. Porque na eleição da Índia foi muito claro isso. Na Índia era proibido fake news, pelo que eu acompanhei, não teve fake news, mas teve a hiperpersuasão. Isso também tem um impacto na democracia. Um dos instrumentos, por exemplo, que se usou foi a ligação direta com o candidato. Então, o eleitor que não sabe, que não tem conhecimento, que pode produzir uma voz do candidato usando inteligência artificial, ele se sente super agraciado que o candidato ligou para a casa dele e está falando com ele. Então, isso tem um impacto, né? Isso interfere na escolha do eleitor, o eleitor com menos preparo, menos instrução, muito forte. Né? Então, isso aconteceu muito na Índia. Então, uma coisa é o candidato ligar para algumas pessoas, outra coisa é milhões de pessoas recebendo ligação do candidato, achando que estão falando com o candidato. Então, lá na eleição da Índia, tiveram várias iniciativas que foram que eu chamei de hiperpersuasão no meu. Então, isso também tem um impacto, né? Porque está interferindo na escolha. Então, eu acho que a forma de combater essas questões, de lidar com essas questões, a única forma que eu vejo, que o Elimar se referiu, mas que é muito complicado, que é a educação. As pessoas saberem, porque se as pessoas sabem, quando começou a discussão no TSE no Brasil, antes da eleição, eu até fiz um artigo no Globo, que eu achava que o TSE deveria proibir o uso da inteligência artificial em peças publicitárias de campanha. Porque, bom, aí tem toda a minha argumentação lá, mas uma das sugestões que eu fazia para o TSE é que ele fizesse uma campanha. Né? Tinha que ter feito, na minha opinião, uma campanha grande na televisão, nos rádios, todos os lugares, para pelo menos as pessoas saberem que existe essa possibilidade. Né? Existe a possibilidade de algum candidato estar falando e não ser ele. Existe a possibilidade da imagem do candidato e num vídeo não ser ele. Né? Então, eu acho que se fizesse nas eleições campanhas fortes, no mínimo isso, já ajudava a pessoa saber. Então, ela já fica na dúvida. Porque a questão... Eu me lembro a primeira vez que eu vi um fake news, a primeira vez, eu nem sabia o que era isso, foi o Obama, quando ele era presidente, falando super mal do Trump. E o Obama que era o presidente. No último ano dele. Eu vi aquilo, eu falei, eu não sei o que é isso, mas é evidente que o Obama nunca falaria isso do Trump. Ele pode pensar até pior, mas ele não falaria como presidente fazer um vídeo com aqueles termos que ele estava... Né? Então, assim, é o bom senso. Então, eu falei, bom, não sei o que é. Aí eu fui pesquisar, que diabo é isso? Mas é óbvio que o Obama não falou isso. Então, eu acho que
Mas se as pessoas sabem que isso é possível, elas já vai ajudar, né? Não tem outro jeito, você não vai ter como impedir, não tem regulamentação que dê conta, até mesmo porque, por exemplo, no caso do TSE, ele regulamenta a campanha oficial, ele não regulamenta o que as pessoas, em geral, o que se diz, os apoiadores. Inclusive, as campanhas oficiais criam, vocês sabem muito bem disso, criam falsos apoiadores como se não tivesse nada a ver com a campanha oficial. Então, como é que se controla isso? Não tem como controlar, é muito difícil. Então, eu acho que é isso. Tudo passa por conscientização das pessoas, para as pessoas saberem que existem, mas tudo isso leva tempo, né? Mas não tem outro caminho. Não tem outro caminho, leva tempo, é complexo e depende de muita coisa, né? Não só da relação com a tecnologia, que é parte desse processo, mas não é a única parte do processo, né? Bom, meus amigos, eu queria agradecer de novo a presença do Elimar Nascimento e da Dora Kaufmann. Foi uma alegria poder interagir com vocês. Nós fizemos aqui um exercício intelectual muito inteligente, muito proveitoso, sobretudo graças à inteligência não artificial de vocês dois. E eu queria agradecer de novo e ir encerrando aqui o programa. Muito obrigado, viu, Dora e Elimar. Obrigado, Marco. Obrigado, Dora. Prazer ter conhecido pessoalmente. Obrigada. Um beijo para os dois. Tchau. Tchau, querido. O programa Diálogos, então, termina por aqui. Voltaremos no próximo ano com as baterias devidamente recarregadas. Em meu nome, no nome do Ateliê de Humanidades e do Instituto de Estudos e Pesquisas para o Fortalecimento, o Desenvolvimento da Democracia, eu desejo a todos um bom final de ano e um ótimo, excelente, tão bom quanto possível, ano de 2025. Até lá, então, e boa sorte para todos.